Neemias capítulo 3, verso número 13, diz assim: a porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Amém? É o que está escrito na tua Bíblia? Então, ótimo. A porta do vale, ela tinha a responsabilidade de controlar o acesso à cidade. E ela era importante para a segurança e a defesa dos moradores. E ela recebeu esse nome porque ela dava acesso ao Vale do Inom, um lugar marcado pela dor, onde aconteceram diversos rituais idólatras e sacrifícios humanos. Era um lugar escuro, perigoso, principalmente à noite, um lugar sempre em chamas, onde colocavam enxofre, deixando o cheiro ainda mais forte e terrível naquele ambiente. E eu posso dizer que aquele lugar parecia uma amostra do inferno. É como se aquilo fosse uma amostra do inferno. E foi ali que Judas Iscariotes se enforcou. Na Porta Velha, ou seja, que falamos no domingo passado, nós temos 12 homens reparando-a. Mas na Porta do Vale, que é a que acabamos de ler, a palavra menciona apenas um homem, Anum, além dos moradores de Zanoa. E Anum quer dizer favorecido. E Zanoa significa água suja. Junta uma coisa com a outra. Eu quero dizer para a igreja, nessa manhã, que no vale, nós somos favorecidos, Anum, contemplados por Zanoa, pela água suja. E isso aponta para algo importante para as nossas vidas. A olhar para essa água suja na circunstância momentânea do vale, nós devemos valorizar ainda mais a água pura que sai do trono de Deus. A água que Jesus disse que quem bebesse dela nunca mais teria sede. É um convite, ao invés de olharmos para as circunstâncias, vivermos pela fé e trazermos à memória da água limpa, da água pura, da água viva, que é Deus, que é Cristo em nossas vidas. Em nossas vidas nós enfrentamos vales que podem surgir por escolhas pessoais, quando nós resistimos à voz do Senhor e nós decidimos seguir nossa própria vontade. Ou o vale também pode surgir por conta de um propósito específico da parte de Deus, para nós chegarmos à montanha das bênçãos de Deus. E nesse sentido, o vale, muitas vezes, ele é um local de espera e de transformação. Mesmo quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, Ele pode nos direcionar para algum vale com a finalidade de falar conosco, de nos tratar, porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. O plano dele é perfeito, o caminho dele é perfeito, a vontade dele é perfeita. O vale, igreja, é um lugar onde nós aprendemos lições valiosas e nós geramos consciência do quanto nós somos dependentes do poder de Deus, o quanto nós somos dependentes dos milagres de Deus, o quanto nós somos dependentes da presença de Deus. O vale é um local de treinamento no qual Deus revela quem verdadeiramente nós somos. É um lugar para corrigir
nossas percepções equivocadas, para nos sujeitar ao que ele tem a nos ensinar naquela situação ou nessa situação que nós estamos passando? Passar pelo vale é parte essencial do plano de Deus para nos levar aos lugares que ele já planejou para as nossas vidas. Não há dúvida de que o vale ele representa um lugar onde nós somos provados por Deus. E o fato de sermos cristãos não significa que nós vamos receber uma carta de alforria ou um cartão de imunidade das lutas e das provações dessa vida, como se estivéssemos vivendo numa bolha do paraíso nessa terra. E eu vou dizer mais: é possível que determinadas crises que nós não conseguimos controlar se agigantem, mesmo sendo servos de Deus. Da mesma forma como aconteceu com o apóstolo Paulo, cuja provação, a palavra de Deus nos mostra que ela foi uma provação tão severa, que ele se viu oprimido acima das suas próprias forças, a ponto de se desesperar até da própria vida. 2 Coríntios, apenas ouça, capítulo 1, verso número 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, eu estou falando de Paulo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto ela foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, o que eu acabei de ler é o que dá sustentação ao que eu falei antes, baseado na palavra de Deus. Mas prestem atenção, igreja, para aquilo que a palavra de Deus vai dizer no versículo seguinte e no que se segue. Contudo, já em nós mesmos, nós tivemos a sentença de morte, o decreto de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Igreja, o que Paulo está dizendo é que Deus livrou e ele nos livrará de toda sorte de tribulação, de toda sorte de deserto, de toda sorte de preocupação, de toda sorte de luta, de toda sorte de batalha, de contenda, de ameaça. Tudo é o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Tudo ele nos livrou no passado e ele nos livrará no futuro. E por isso, nessa manhã, eu quero que você esteja certo de uma coisa óbvia: que Deus está contigo. Mais ainda, Deus está contigo aonde quer que você esteja. E vivendo o que você esteja vivendo. Sabe por quê? Porque ele continua sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus Emanuel está conosco no vale da dor. Deus Emanuel está conosco no leito da enfermidade. Deus Emanuel está conosco nas agruras, nas intempéries, nas tempestades da vida, porque ele mesmo diz na sua palavra: quando passares pelas águas eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel.
Diz mais o Senhor na sua palavra: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Diz a palavra de Deus também no Salmo 121: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, que não dorme o guarda de Israel. Por isso eu posso afirmar nessa manhã que você e eu, nós não estamos sozinhos em nada daquilo que estamos passando e daquilo que Deus permitirá passar em algum dia do futuro. O vale, ele nos confronta. Mas o vale não é o fim da jornada. Alguns resistem ao vale proposto pelo Senhor, recusando-se a aceitar as provações que Deus coloca em suas vidas e, consequentemente, resultando em uma permanência prolongada nesse local. E o propósito do vale, ele nunca foi, não é, e nem nunca será nos aniquilar. Nunca. Mas sim nos amadurecer, nos fazer prosperar. Por isso, igreja, traga à sua memória aquilo que Paulo já declarou na palavra de Deus. Em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso número 3, quando diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz experiência. E a experiência, por sua vez, vai produzir esperança. Vale é lugar de passagem. E nós poderemos estar em paz, porque essa verdade, ela está garantida na palavra de Deus, quando diz no Salmo 23, verso número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E porque Deus diz, nós podemos confiar e esperar e não estar impaciente de coisa alguma. O vale, ele também é um local de reinício e de ressurreição. A palavra de Deus diz que, num determinado momento da história de Ezequiel, ele foi levado a um vale, onde ele viu a nação de Israel destruída, como se houvessem perdido uma guerra e só restassem os ossos dos antigos guerreiros que foram mortos. E nesse cenário, ele, Ezequiel, ele escuta a voz do Senhor. E pelo poder dessa voz, ele contempla, ele vê um milagre. Ezequiel, no capítulo 37, verso número 9, apenas ouça. Então ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que eles vivam.
E o verso número 10 diz: profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e eles se puseram de pé, ou em pé, e um exército sobremodo numeroso. A ressurreição, ela veio dos quatro ventos por meio do Espírito. E o vale é um local que Deus nos leva para soprar quatro ventos sobre nós. E quais são esses quatro ventos que Deus quer soprar sobre nós no vale? O primeiro deles, bota na tua botija. O primeiro deles é o vento da provisão. Números 11:31, apenas ouça. Diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Mesmo em meio aos nossos desertos, Deus continua tendo a provisão para as nossas vidas, as nossas necessidades. Mas ainda, Deus sabe a hora de agir. E por isso nós precisamos confiar e esperar na sua provisão. Um recado simples para a igreja nessa manhã: não murmure, não questione, não se exalte, não jogue a toalha, não se proste, mas creia que na hora certa, Jeová Jirê, o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas, Ele suprirá, Ele proverá sobre nossas vidas. Ofereça sacrifícios de louvor. Para que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus seja feita e vivida sobre a sua vida. Vento da provisão. Segundo vento. Vento do livramento. Êxodo capítulo 14, verso 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Por vezes, nós estamos numa situação difícil, sem saída, parecida com a do povo de Israel, quando atrás deles vinham Faraó e o seu exército, ao lado existiam montanhas e na frente um grande mar. Mas esse é o momento que Deus abre uma porta ou um caminho aonde simplesmente ninguém esperava, para dar livramento, para trazer a providência do sobrenatural sobre nossas vidas, para fazer nada diferente do que algo completo e perfeito para as nossas vidas. E eu quero nessa manhã também reforçar aquilo que falei na introdução dessa mensagem. Deus não faz nada pela metade, porque aquele que começou a boa obra há de completar em nossas vidas. Terceiro vento é o vento da direção. Vento da provisão, vento do livramento, vento da direção. João, no capítulo 3, verso 8, diz: o vento, ele sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra de Deus está dizendo que nós não sabemos de onde vem o vento, nem para onde ele vai. Assim é Deus. Nem sempre nós entendemos o que e como ele age, mas nós devemos confiar. O nosso papel é se entregar a Deus e deixá-lo dirigir a nossa vida. E quando nós não entendermos o que está acontecendo, confia que ele nos conduzirá no caminho certo, porque o seu caminho é perfeito. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não se omite, Deus não é injusto. E por isso nós podemos confiar no vento da direção de Deus. E o quarto vento é o vento do Espírito. Atos no capítulo 2, verso 2 e parte do verso 4 diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E diz a palavra lá no verso número 4 desse capítulo número 2, que vai pregar, como eu disse aqui em algum momento no início dessa palavra, sobre a igreja primitiva, onde eles perseveravam em coisas virtuosas. A palavra de Deus vai dizer no verso número 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. De repente. Isso reforça o que já falamos sobre o vento da direção. Nós não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo de Deus. Percebam, igreja, que de repente também significa surpreendente. De repente também significa surpreendente. Portanto, Deus pode nos surpreender e, de repente, agir nas nossas vidas de uma forma e num momento que nós não sabemos, para nos levar a uma experiência de crescimento, a uma experiência de avivamento, a uma experiência de fortalecimento. É para isso que serve o vale. O vale existe. E não adianta maquiar essa porta ou tentar esconder essa porta de nossas vidas, porque ela é real. Ela é uma porta real. Entretanto, a esperança, ela domina o nosso coração. Quando nós trazemos à nossa memória a promessa que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso número 4, quando diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preste atenção agora. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha Deus falando contigo. Endireitai as suas veredas. Diz a palavra de Deus: todo vale será aterrado. Todo vale será aterrado. E nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados. E os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Deus garante na sua palavra que todo vale será aterrado, todo vale será dissipado, porque a graça, a misericórdia e a glória de Deus vão se fazer presentes
mais uma vez sobre as nossas vidas. Não peça, igreja, a Deus para te livrar do vale sem que os propósitos do Senhor eles se cumpram na sua vida. Mas peça para Ele falar contigo nesse vale. Porque é no vale, é nesse vale que a glória do Senhor ela irá se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não perca a oportunidade daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tudo tem um propósito, nada é por nada. Há um propósito no coração de Deus. Quando Ele, que tem o domínio e o controle sobre tudo e sobre todos, Ele permite que algo aconteça em nossas vidas. E mais ainda, hoje, você é que está sendo provado por Deus. Mas amanhã, você será o abençoador. E Deus conta com o seu testemunho. E Deus espera o seu testemunho. Somos feitos de decisões. E as nossas decisões precisam ser coerentes com o que Deus nos ensina na sua palavra. Mortificar a carne é tarefa diária para a igreja do Senhor, para que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus seja vivida em nossas vidas. Eu acredito que o livro de Neemias continua aberto. E aí eu te convido a ler comigo o verso número 14. Nós vamos fazer a transposição agora para a porta do monturo, ou a porta do lixo. Verso 14, Neemias, capítulo 3, verso 14. Todos acharam? Amém? Neemias, capítulo 3, verso 14, diz assim: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Amém? É o que está na tua Bíblia? Então, ótimo, é igual o que está na minha. Quinta porta, porta do monturo, porta do lixo. E nós ouvimos falar de uma pessoa chamada Malquias. Malquias quer dizer Jeová é rei. E esse nome nos ensina que a obra de despojamento, de tirar o lixo do meio do povo de Deus, pertence ao Senhor. Talvez seja por isso que somente Malquias foi citado para restaurar essa porta, porque somente Jeová pode fazer isso. A porta do monturo era aquela porta através da qual as pessoas elas levavam os seus lixos para serem queimados. Lembra aquele tal do Vale do Inom que eu falei na porta anterior? É o mesmo vale, para ser levado no Vale do Inom. Em grego, Gina, que significa inferno. Por isso é que eu disse que era uma pequena amostra do inferno. Essa porta, ela tipifica a limpeza que nós devemos fazer em nossos corações. Salmo 24 diz assim: certa vez, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no santo lugar? E aí vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente.
E vai terminar dizendo assim: este receberá este, o de limpo de mãos, puro de coração, este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Jesus também disse no Sermão do Monte: bem-aventurado os limpos de coração, porque os limpos de coração verão a Deus. Então, eu entendo que não paira dúvidas de que o lixo, ou a dureza do coração, ou a sujeira no coração, por essas pequenas duas amostras de versículos da palavra de Deus, não podem estar presentes na nossa vida. Em Cristo, tudo está consumado. Mas em nós, essa obra ainda não foi completada. Ainda não alcançamos tudo aquilo que Cristo já alcançou por nós, na sua morte e na sua ressurreição. Ainda não chegamos à perfeição e ainda não chegamos nem ao tempo ainda da ressurreição dos mortos. Sim ou não? Sim. Por que eu estou falando isso? Porque isso demonstra, juntamente com aquelas duas amostras de versículo, que a porta do monturo, ela é necessária nas nossas vidas. Tudo que é do velho homem tem que ser despojado. Não por nós mesmos, mas por Cristo. É no conhecimento dele que nós somos revestidos do novo. E sendo revestidos do novo, o velho sai. Para que o Espírito de Deus habite em nós, para que o Espírito de Deus habite em nós, é necessário que a nossa vida esteja no altar de Deus. E para estar, preste atenção, e para estar no altar de Deus, é preciso estar limpo de coração. Sim ou não? Portanto, a porta do monturo, ela representa jogar fora o lixo espiritual que nos atrapalha e nos impede de corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta por Deus. Eu falo isso com base na palavra em Hebreus, no capítulo 12, verso número 1. Tudo o que não se enquadra no fruto do Espírito, vou repetir, tudo que não se enquadra dentro do fruto do Espírito é lixo. E se é lixo, é para ser removido de nossas vidas. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso número 19, ele mostra uma parte da lixeira, uma parte da lixeira que o cristão deve manter distância dele. Abordando pecados sexuais, abordando pecados religiosos, abordando pecados de relacionamento, abordando pecados do ego, da alimentação. É isso que está escrito. Ora, diz a palavra, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos. Prostituição, impureza, lascívia ou luxúria, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ou traduzindo contendas de palavras, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, ou traduzindo disputas, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, como mentira, orgulho, vaidade, autossuficiência, homossexualismo,
adultério, desejo de vingança, malícia, sensualidade, hipocrisia, rancor, e por aí vai. Pontinho, pontinho. E por aí vai. Se não tomarmos cuidado, todo esse lixo poderá invadir nossa vida por intermédio das mídias sociais, da TV e da internet. Agora presta atenção no que a palavra de Deus nos adverte em Deuteronômio, no capítulo 7, verso número 26. Vale para mim e vale para todos que estão nesta igreja e ouvindo-nos a nós ao vivo ou que escutarão a mensagem no futuro, vale para todos nós. Quando a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. É preciso tomar cuidado com o que ouvimos, com o que vemos, com o que lemos. Vemos e lemos. Porque o Salmo 101, verso 3, nos alerta a não colocarmos coisas mais injustas diante dos nossos olhos. É preciso também pontuar que diante dos nossos olhos existem outros lixos espirituais, além das obras da carne, querendo também nos contaminar, querendo também nos corromper. E esses lixos são as obras do diabo, que tentam nos afetar moral, física, intelectual e espiritualmente. 4 diferentes níveis aonde o diabo ele tenta nos alcançar. Moralmente, o diabo ele seduz as pessoas ao pecado, fazendo o mal parecer atraente de tal forma que as pessoas escolhem o mal acima da obediência a Deus. Fisicamente, o diabo ele pode infligir doenças e ele procura usar provações físicas, como ele fez com Jó, para fazer com que as pessoas amaldiçoem a Deus. Sim ou não? Sim. Intelectualmente, o diabo ele seduz as pessoas ao erro, ensinando falsas doutrinas. Ele lança dúvidas e mantém homens e mulheres cegos para ver a verdade espiritual, para ler, ver e entender o Evangelho. Ele organiza distrações e ele promove confusão que faz com que as pessoas ajam precipitadamente, irracionalmente e tolamente. E espiritualmente falando, ele aproveita todas as oportunidades para arrebatar a palavra de Deus semeada no coração de uma pessoa. Lixos espirituais devem sair. Preste atenção à direção do fluxo. Sair. Não é entrar. Lixos espirituais devem sair pela porta do monturo. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Ou você tira o lixo da sua vida para queimá-lo, ou esse lixo vai transformar em lixo a sua vida. Ou você tira o lixo da sua vida para queimá-lo, ou esse lixo vai transformar em lixo a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 27, nos mostra que nós não podemos ser como sepulcro caiado, bonito por fora, e morto e podre por dentro. E é bom ressaltar para a igreja também nessa manhã
dentro de algo politicamente correto na nossa sociedade, mas ressaltar para a igreja que que para Deus não há lixo reciclável. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso na nossa sociedade politicamente é correto. E até trabalhamos nesse sentido. Mas eu quero dizer que para Deus não há lixo reciclável. O Senhor, Ele não faz reforma em nós. Ele não põe vinho novo em odres velhos. Tudo o que é do homem velho, ou do velho homem, deve ser despojado. Tudo o que é do velho homem tem que ser lançado para fora. E nós temos que nos revestir de tudo o que é do novo homem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo, absolutamente tudo se faz novo, como a divina semente chamada Cristo Jesus, ela habita em nós. Seja sincero diante do Senhor, reconhecendo as suas falhas. Deus, Ele não se engana com lágrimas. Deus não se engana com lágrimas. O que mostra verdadeiro arrependimento é o despreendimento do pecado. E a palavra de Deus diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Para finalizar essa palavra, eu quero dizer para a igreja nessa manhã que na casa de Deus não pode haver cheiro de incenso e cheiro de lixo. Na casa de Deus não pode haver o bom perfume de Cristo e o mau cheiro de Adão. Nós não podemos mais entristecer o Espírito Santo de Deus. Antes, nós devemos ter os nossos corações purificados de toda má consciência e o corpo lavado com água pura, com água viva. E assim, o Espírito Santo de Deus, ele poderá derramar o seu óleo, mais unção sobre nossas vidas. É dessa maneira. Se você quer mais óleo, se você quer mais unção, é dessa maneira que Deus vai trabalhar. Não adianta bater no peito, não adianta gritar, não adianta chorar. O que adianta é se despojar do que é lixo. Porque Deus diz na sua palavra que o pecado já não tem mais domínio sobre nossas vidas. Queridos, se somos convertidos, o pecado já não tem mais domínio sobre nossas vidas. Se isso não é vivido na tua vida, reveja a tua conversão. Reveja a tua conversão. Porque Deus não é mentiroso. Quando Deus fala que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, é porque há uma força maior dentro de nós, que tem poder para desfazer todo o mal, cadeias, grilhões do passado, e nos fazer verdadeiramente novos homens e novas mulheres em Deus e para a glória de Deus.
Nessa manhã eu convido você, tão somente você que quer ser ou ter essas duas portas restauradas, ou permitir que Deus trabalhe nas suas vidas por meio dessas duas portas, ou de tudo aquilo que está associado a essas duas portas. Convido você a estar de pé. Você que por decisão própria não quer Deus trabalhando, fique sentado. Você que deseja o haja de Deus, você que veio hoje com um coração quebrantado e humilde, disposto a escutar Deus falar contigo e parar de colocar justificativas, argumentos, muros, bloqueios, lembranças do passado. Se você veio, de fato, com o coração aberto e disponível para deixar Deus trabalhar, não é um convite do homem. Lembra a igreja que Deus, ele sonda e conhece os nossos corações e ele sabe as verdadeiras motivações que estão presentes no nosso coração. Depois não reclamamos, não vamos reclamar quando nada acontece em nossas vidas. Deus não é mentiroso, Deus não é falho, Deus não está cansado, Deus não está assoberbado, Deus não está com outras prioridades. Todo filho que se quebranta, toda porta que se abre, todo desejo de coração, todo clamor que se levanta diante dos olhos e dos ouvidos de Deus, continua sendo muito bem recebido por Deus. Como eu disse nessa manhã, nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. Esteja com seus olhos fechados e levante as suas mãos. Você que também tem fé, você que entende que a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem no Senhor. Levanta a sua mão como se fosse uma conchinha, para que Deus possa colocar algo especial sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, pelo poder da sua palavra, poder para transformar e nos convencer do pecado, da justiça e do teu juízo. Nós te damos graças, ó Pai, porque nada é em vão e nada é coincidência quando nós estamos diante do Jeová Jireh, Deus soberano, do Deus poderoso, do Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós somos gratos, Deus, pelo privilégio e a oportunidade de ouvirmos a tua palavra e de, nessa hora, Pai, nos levantar para que com o coração quebrantado, Pai, esperando em Ti, o Senhor possa trabalhar em nossas vidas. Pai, nessa manhã encontram-se diante de Ti homens e mulheres que estão passando por várias lutas, tribulações. Certamente o Senhor falou por meio da sua palavra e aquietou esses corações, trouxe respostas e vai fazer, Deus, o teu povo sair de maneira diferente, Deus, nessa manhã. Mas nós, Pai, nós sabemos, ó Pai, que há uma distância entre a teoria e a prática. Nós sabemos, ó Pai, que a carne milita contra o Espírito. Nós sabemos, ó Pai, que existem vozes, outras que não do Espírito, que trabalham contra as nossas faculdades mentais e espirituais, contra a nossa carreira espiritual, Pai. Nessa manhã, Deus, encontra, Pai, as necessidades dos teus filhos. Como foi dito, Pai, não estamos aqui nessa manhã te pedindo, clamando, para que o Senhor nos livre do vale. Que o teu propósito, Pai, seja cumprido, Pai, em nossas vidas, porque nós confiamos em Ti. Nós esperamos todas as coisas em Ti. E nós estamos declarando com os nossos lábios, em alto e bom som, nesse mundo espiritual onde o diabo está ao nosso derredor, que nós confiamos em Ti
e que nós esperamos em Ti, Pai. Se os nossos olhos não estão vendo o que o Senhor tem para fazer, se os nossos ouvidos e o nosso coração ainda não estão quebrantados para entender os Teus propósitos, Pai, nessa manhã, abre, Deus, o nosso entendimento. Fala, Deus, ao nosso coração. Porque nós não queremos, Deus, sair, ó Pai, da mesma maneira como nós entramos. Mas nós queremos, Deus, mergulhar nos Teus propósitos e entender, Deus, que nesse momento nós somos provados para edificação, para crescimento, para fortalecimento, para avivamento, Deus, de nossas vidas, para que a Tua glória se manifeste hoje e no amanhã por meio de nossos testemunhos, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Pai, a vida dos Teus filhos. Vem saciar, Pai, toda tristeza, todo desconforto, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, tudo aquilo que não procede de fé, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, para que o Pai, a Tua igreja entenda e perceba que o Senhor continua estando no controle de todas as coisas e que a Tua palavra, no tempo certo, ela há de se cumprir, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Lança, Deus, ou derrama, ou fortalece nessa manhã a esperança, Pai, da Tua igreja, Pai, para que possa, Deus, olhar com olhares, ó Pai, com olhos de fé e não daquilo que estão vendo e daquilo que estão ouvindo, Pai. Tudo pode estar contrário, tudo pode dizer que não, mas a Tua palavra continua sendo a mais importante e é ela que decreta o fim em nossas vidas, porque o Senhor é o início e o fim de todas as coisas, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, cuida, Pai, das ansiedades, das necessidades, das petições, desses vales, ó Pai, que a Tua igreja, Pai, está vivendo nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, trabalha e completa a Tua obra, Pai. Não sejamos nós impedimentos, pedras de tropeço, para que o Senhor se manifeste de maneira plena e completa em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós também entramos, ó Pai, nessa porta do monturo do lixo, e nós entendemos, ó Pai, que lixo é para ser retirado, Deus, de nossas vidas, ó Pai. Nessa manhã, queremos também dizer e declarar que o Senhor continua tendo liberdade para, Pai, mexer em nossas estruturas, e remover toda sujeira, remover toda transgressão, remover toda iniquidade, remover tudo aquilo que não procede de fé, remover sentimentos, ó Pai, que nos aprisionam ao passado, cadeias, grilhões, sejam quebrados, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, transforma, Pai, não é por força nem por violência, mas tudo é pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que estamos, Pai, no caminho certo, no lugar certo, para que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nossas vidas nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, arranca de nós, porque nós queremos não ser mais iguais ao que nós fomos, ó Pai, no dia de ontem, mas nos leva, Deus, a viver aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, ó Pai. Não nos deixa, Deus, olhar para a direita e para a esquerda, e muito menos, Deus, retroceder naquilo que o Senhor já mandou cortar de nossas vidas, ó Pai. Tira a sede, tira a fome de coisas, Deus, que pertencem ao mundo, de valores distorcidos, de coisas, Deus, que não edificam a nossa vida espiritual, de coisas e situações, Pai, que nos limitam a caminhar e avançar e marchar como soldados de Cristo, Pai, para aquilo que o Senhor tem, Deus, em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Alcança, Pai, a Tua igreja nessa manhã, faz a Tua obra, Pai, porque nós continuamos confiando em Ti e esperando, Senhor, todas as coisas em Ti. E mais uma vez queremos declarar com os nossos lábios que não queremos sair, Pai, desta campanha da mesma maneira como nós entramos. Existem 12 portas, e que essas 12 portas o Senhor possa estar trabalhando, Pai, em nossas vidas, que tudo isso, Pai, será para a glória e honra do Teu santo nome. Assim, Deus, nós oramos. E nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Amém.